maravilhoso. Da última vez, acabou dando uma cortada, né? Ficou uma semana assim, a gente sem encontrarmos. A gente procurou pontuar 5 grandes coisas, 5 grandes aspectos do usuário para a gente tentar usar na prática aqui. Né? Em primeiro lugar, que ele é um refém das oportunidades. Né? Então, por mais que ele esteja motivado para, por mais que ele esteja consciente, né, da existência de custos desse uso que ele faz, na vigência de uma oportunidade, a força maior vai para a percepção dos benefícios. Né? Então é aquela velha coisa, hoje eu vou usar e pronto. Ele sabe o que isso vai acarretar no fundo. Ele sabe por um monte de coisa que ele já passou, situações que ele está tendo que lidar com família, com emprego, mas na hora H o gatilhão vem para cá. Ele também já tem uma série de mecanismos de hábito instaurados, né, que geram esse impulso, né, a impulsividade é justamente essa incapacidade de estabelecer um filtro para aquela demanda inconsciente ou automática. Então, todo aquele esforço dele para dizer, não vou usar mais por causa disso, a minha mãe não aguenta mais, minha esposa não aguenta mais, estou devendo 5 mil na praça, perdi o emprego, tudo isso aqui, né, perde total impacto na motivação dele, né, na vigência de uma oportunidade. Onde a gente entra, né? Sempre que a gente tentar entrar aqui, não vai fazer, ou eu estou mandando, você quer ficar mesmo? Né? Sempre que eu tentar resolver nessa instância aqui, não vai dar certo. Né? Ele vai provocar uma ruptura e vai usar, ou não vai ficar, ou vai brigar com a mãe, e vai usar. Né? A ideia então é a gente tentar reforçar esse lado aqui. Né? Então, ainda que haja algum tipo de confronto, então, sei lá, o paciente acabou de chegar lá no escritório, veio da Cracolândia, ele quer ficar, mas deu meia hora, não, tia, eu estou querendo ir embora e tal. Falo, não vai embora, fica. Né? Vamos tomar um banho e tal, aí a gente vai vendo. Né? Então, o que eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo estratégias de manejo para ele. Acho que a gente tem que conversar mais aqui, né? Que acho que é o que vale. Como oferecer manejos interessantes para o cara falar, não, eu vou ficando, ou eu vou ficar. Né? Então aqui vão entrar, a gente pode discutir uma série de coisas aqui. Desde essas estratégias de fluir com a resistência, não quero ficar, mas a gente não quer que você vá embora. Como que nós vamos fazer? A gente quer que você fique, você veio, né? Legal que você veio, a gente quer que você fique. Não vou ficar, então toma um banho e a gente conversa. Ou então pelo menos você vai jantar. Ou pelo menos vou ligar para tua família amanhã. Você não vai hoje apertar à noite e tal, blá 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 blá. Né? Então, se eu consigo estabelecer estratégias de manejo com esse paciente, então esse autocontrole talvez seja a influência negativa para... Influência negativa não, né? Ela tem uma ação inibitória na reinstalação do comportamento da dependência. O cara vai falar assim, hoje eu vou fumar meu cigarro, depois eu vejo. Eu vou, compro um maço, eu jogo o maço fora depois, só fumo um cigarro, aí ele reinstaurou, aí ele volta, né, a funcionar daquele jeito anterior, né, baseado no impulso. Aí sim, reinstala e o sujeito vai. Qual que é o nosso objetivo? É atuar aqui, né? É oferecer estratégias de manejo para esse cara. Que no começo elas podem ser evitativas, depois podem ser monitoradas, depois podem ser baseadas em técnicas cognitivas de treinamento de habilidade. A gente tem milhares de técnicas de todas as linhas, né? Acho que uma coisa boa na perícia tecnológica é que a gente tem modelos oriundos
das mais diferentes áreas. Você tem desde o mindfulness, né, que é o... Quem sabe, você sabe a tradução disso atual? É a meditação, né? É a mentalização. Você tem desde técnicas de meditação, para que a pessoa consiga fluir com a resistência aqui, abordagens psicodinâmicas, cognitivo-comportamentais, comportamentais. A ideia é, sabendo que, por mais que ele esteja motivado a usar, quando ele se deparar com a oportunidade de usar, ele vai cair sempre para cá, eu preciso reforçar esse lado. Né? Então, o exemplo típico, o cara resolveu que não, vocês já assistiram Trainspotting alguma vez ou não? Que é aquele filme dos usuários de heroína e tal. É um filme que tem um protagonista que conta a história e ele vai contando pequenos causos. Num dos causos, ele tem uma hora que ele levanta e fala, não vou mais usar. E resolve, logo no começo do filme isso, e resolve que não vai usar nunca mais. Aí ele vai para o quarto, ele resolve que ele vai se autodesintoxicar. Ele vai para o quarto, leva comida, televisão, um balde para vômito, um balde para diarreia, já tudo pronto. A hora que está tudo pronto, ele fala, bom, mas ainda vou buscar mais uma. Né? E aí ele tinha até já pregado a porta com tábuas, ele arranca as tábuas e vai buscar mais uma. Né? Que eu acho que é mais ou menos isso. Né? Então ele está, por mais que ele esteja montando uma estratégia para não usar nada mais, né? Está montando uma velha estratégia, levou roupa, levou até uns remedinhos, levou televisão, baldes, etc. E tal, ele está preparando um plano, né? Para conseguir inibir esse comportamento aqui. Né? Só que isso aqui é tão pavimentado na vida dele, né? Ele está tentando abrir uma picada, isso aqui é a rodovia dos Bandeirantes, assim. Está tão organizado na vida dele para ele usar e ele está tão em cima das oportunidades, ele sabe onde está o traficante, ele sabe onde comprar e tal, que fez uma vontade e falou, vou usar. Né? Na hora que ele entrou no Kratódio, ele falou, ufa, não quero mais fumar crack. Aí foi, falou com um agente que a gente recebeu, a enfermeira lá na rua fez a primeira avaliação, tomou um banho, trocou de roupa, vamos para o Kratódio, vamos. Chegou no Kratódio, começou ali o processo de abrir a ficha médica, a ficha da enfermagem, prescrição. Ele fala, puta, eu quero ir embora. Não quero ficar. Por quê? Não, tio, porque me falaram lá na rua que aqui no Kratódio era cama individual e suíte, então me falaram, lá me falaram que aqui também tinha tratamento para não sei o que, não tem. Ele começa o quê? Ele começa a tentar se desvencilhar disso aqui, né? Porque a hora que ele entrou, alguém assumiu esse autocontrole dele, no caso nós, né? Assim, você veio para ficar, você veio para se tratar, o cara vai tentar se desvencilhar, fala, não quero ir embora, né? O que cabe a nós? Cabe a nós não sairmos daqui, desse lugar onde ele colocou a gente. Não, vai embora não, você acabou de chegar, não, eu quero ir embora, calma, vamos tomar banho, né? Vamos chegar antes, vamos pelo menos jantar, você está chegando agora, né? E aí a gente vai vendo. Né? A gente pode pensar várias coisas aqui. Né? A gente pode pensar que ele precisa ser melhor, que ele precisa ser mais medicado, né? Que nos primeiros dias talvez vale a pena ele ser medicado com uma carga de neuroléticos sedativos maior, né? Que é um momento que ele precisa receber muita consulta, muita avaliação, muito grupo. Ou, se ele estiver muito irritado, menos grupo, mais atendimento individual, eu preciso desenhar isso aqui. Né? Já que eu não posso vir aqui. Dizer, não, você vai ficar, você veio e você é obrigado, é involuntário. Não, aqui eu vou pro pau com ele. Não vai dar certo, eu preciso ficar aqui. Ali seria uma confrontação, né? Ali seria uma confrontação. Então, a gente faz aquele esquema meio grupos anônimos, assim. Administrar um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? Exatamente, né? O cara quer ir embora, calma. É normal as pessoas quererem ir embora, talvez você esteja com fissura, talvez você tome um remédio. Toma um remédio depois a gente. Isso eu costumo dizer assim. Em última instância, você vai embora, ninguém vai te segurar. Mas assim, deixa eu tentar te ajudar mais um pouco, porque também você ir embora no segundo dia não vai dar certo. Né? Vamos tentar ver o que a gente faz?
assim, toma um banho, toma um remédio, janta, de repente tem um paciente mais organizado que acaba assumindo algum protagonismo ali, fala assim, meu, Rui, vem aqui, ó, dá um bate-papo com ele, fala que é assim mesmo, você está aqui já há 15 dias, você está quase indo embora, mostra que é assim mesmo, você tenta dar para o cara os subsídios para ele conseguir ficar, para ele assumir o controle de novo dessa vontade dele, né? A gente valoriza também o fato deles terem vindo do tratamento. Isso. Né? Que isso já mostra assim, uma postura deles, que é muito importante, a gente valoriza bastante. Né? Legal. Vocês já são vitoriosos. Já são vitoriosos, vieram. Né? E vai falando, começa a perguntar das competências dele, o que faz, o que gosta, blá blá blá, 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 a gente vai indo, né? E isso eu costumo falar muito para eles, assim, né? Então, muitas vezes falam assim, mas estou com uma fissura que não dá para usar. Eu falo assim, ó, pensa aquela vez que você estava tentando usar, tentou usar, foi todas as bocadas, não tinha o crack naquele dia. O que aconteceu na última bocada? Você falou, puxa, não dá mais para usar, e você foi para sua casa. Porque você só vai usar se você tiver uma oportunidade para usar. Então aqui, você está aqui, você não vai usar, você veio. Assim, é por causa disso que eu não vou deixar você embora. Porque você está com fissura, você está querendo usar. E se você se acalmar um pouco mais, você vai ver que você está no controle. A nossa ideia é, vamos, fica aqui com a gente. Acho que é isso que eles também precisam um pouco, assim, né? Que eles sintam que você se posicionou ao lado dele, né? Que você se aproximou, você não é um amigo, obviamente, mas que você é um cara que estabeleceu um vínculo afetivo com ele, você não está na posição de não, você não vai, ou assim, se você quiser ir embora, você está voluntário, pode ir. Assim, você não assumiu uma postura qualquer distanciada, né? Escondido no seu papel profissional, você mostrou que você é meio chapa dele, mas você vai dizer para ele que ele não vai embora, que não está na hora, né? O cara acabou de chegar, fica aí, né? Então essa é um pouco a ideia. Também era a nossa ideia, né? Eu já volto nesse, que em todo procedimento, para ele funcionar, né, o que eu preciso oferecer? Eu preciso oferecer uma rede que funcione como um controle social para ele, né? E o que é essa rede? Né? Idealmente é a estrutura familiar, né? Mas idealmente aqui nesse caso, né, onde não tem muita família, porque ele está internado, por mais que tenha família vindo, tá, mas é um momento em que ele está com a equipe ali, né, a gente vai oferecer essa coesão, né, mas com um direcionamento. Então, ele veio para ficar 15 dias para fazer isso, tem grupo, tem... Então a gente proporciona um vínculo terapêutico para ele, né, mais direcionado para algum lugar. Então aqui está na vigência o famoso contrato terapêutico. Eu acho importante isso, né? Se na chegada desse paciente ele puder, acho que ele precisa entrar numa estrutura organizada, né? Dentro de cada ambiente. Então ele entrou no cratóide, não é assim como eu vou dizer, mas é assim como eu gostaria. Então ele chegou na observação, todo dia de manhã a gente faz um grupo de boas-vindas. Oi, que bom que vocês vieram, estão aqui. Vocês vão ficar aqui de um dia a 2, vocês vão passar por algumas avaliações, vão conversar com o assistente social, com o médico, com o psicólogo. Provavelmente daqui vocês vão ser encaminhados ou para desintoxicação em alguma clínica ou para uma comunidade, né? Então, assim, eu espero que vocês participem das rotinas aqui. Algumas coisas não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. Vamos já dizendo logo que o combinado não é caro, né? Você já coloca o que vai acontecer, o que você espera deles, o que eles vão receber, né? Acho que isso organiza, né? Então ele sentir um ambiente acolhedor, mas ao mesmo tempo que também coloca algumas regras básicas de convívio e de funcionamento, né?
nós, tanto no Kratos como aqui, né, a gente não tem muito tempo de propor para eles escolhas comportamentais protetoras, né? Então aqui essa coisa assim, o que ele pode fazer? Aqui a gente pode levantar leves. Então o que vocês podem fazer saindo daqui, né? Que também seja legal, também dê prazer, que também envolva vocês em situações bacanas. Então aí entra o esporte, entra a igreja, entra a seco, dizer, o que tem ali de situações interessantes, né? Que ele pode fazer. Isso é uma coisa legal de se desenvolver num ambiente aqui. Ele fica um mês, 15 dias. Né? Aprendizado social, mais uma vez. Né? Eu preciso oferecer a ele também, eu preciso pensar junto com ele que vínculos, né? Ou que tipo de convívio ele vai ter no pós-aula. Né? Claro que esse é um trabalho de musculatura e que o CAP que vai fazer com muita excelência. Eu preciso pensar junto com ele. E aí, saindo daqui, o que vai acontecer contigo? Né? Assim, quem eram os seus amigos antigos? Você vai fazer esporte? Você é a igreja? Né? Que tipo de relacionamento não ligado ao uso de substâncias você tinha, que é legal a gente pensar em reativar, ou que você não tinha, né? Uma coisa natural, pensar de ir para grupo de mútua ajuda. Ali sim, é um ambiente onde as pessoas estão, não só não usam, como estão empenhadas em não usar. Né? Podemos falar de religião, podemos falar de esporte, podemos falar de trabalho voluntário, podemos falar de envolvimento com organizações que façam sentido para ele. ONGs artísticas, música, enfim. Aí a gente tem que saber o que tem no nosso território e o que ele pode usar. E o mais importante é como ele vai lidar com situações de estresse. As pessoas recaem na vigência de estresse. Vamos pensar a gente, com os nossos comportamentos impulsivos aí. Olha que a gente está trabalhando a 105%, olha que a gente está com estresse em casa, está faltando energia, vendeu a terceira férias e está completamente estafado. É a hora que você começa a fazer o que você não gostaria. Tem gente que come, tem gente que deprime, tem gente que usa droga, tem gente que... Enfim, é a hora em que falta tutano e você se entrega com mais facilidade aos impulsos. Cada um com os seus, e eles com os deles. Muitas vezes já estão em níveis muito graves, então qualquer envolvimento que eles têm com a droga de novo, eles se detonam todos. Né? Então essas são 4 coisas que a gente sempre tem que pensar, eu acho. Né? Então, qual que é o tipo de organização que o meu ambiente vai oferecer para estruturar esse cara? O que eu vou pensar para ele a médio prazo, que no nosso caso já vai ser fora dos nossos serviços, né? Mais uma vez, que tipo de nova sociedade eu costumo dizer para os usuários, né? Assim, vocês precisam ir para o mundo da abstinência não como exilados, mas como cidadãos. Vocês precisam aprender a ser abstinentes. Não falar assim, ai que saco, não tenho prazer, ai que vida chata. Não. Assim, a ideia realmente é você não usar mais, né? E se envolver em outras atividades. Nunca pensei em substituir, mas assim, em encontrar outras atividades, né? E aprender a lidar com o estresse, que em primeiro lugar, na minha opinião, a gente começa trabalhando esses manejos de estresse e até com o discurso deles, né? Pensando na droga mesmo, né? O que tem que fazer para não usar a droga, se eu sentir fissura, se eu não conseguir, que tipo de remedinho eu podia tomar antes para de repente ir para casa e dormir e não usar. Aí ele começa a ver que no começo ele fala assim, bom, então se o bicho pegar, se tudo de verdade deu errado, então toma 5 gotas de neoleptil, vamos supor. Aí ele se enfiou numa situação lá que ele estava indo bem, estava trabalhando, feliz, aí um dia a mãe falou uma coisa para ele que ele não gostou, aí ele já brigou com a esposa, e aí não foi trabalhar, e usou todas, e lá no final ele tomou as 5 gotas de neoleptil, não funcionou, tomou mais 10, mais 20, dormiu. O
tempo vai passando, talvez na próxima vez ele consiga então, na hora que ele vê que ele está sentando, ele toma antes. Depois, numa outra situação, ele fala, meu, estou achando que vou vomitar, ele toma preventivamente, depois ele não toma. Então esse é o cara que está conseguindo, de alguma forma, desenvolver estratégias de enfrentamento. Estou dando exemplo de remédio, poderíamos usar outras, né? Poderia ir para a igreja, poderia ir no CAPS 24 horas. No começo ele foi no CAPS só a hora que o bicho pegou, depois da próxima vez ele viu que a mãe falou uma bobagem, ele já se irritou, mas ele não brigou e correu no CAPS. Então, essas estratégias de enfrentamento, no começo, elas são muito relacionadas à droga e aos sintomas e à fissura. Na hora que ele consegue se assenhorar um pouco disso, ele começa a trazer questões pessoais. Ah, mas eu sou um cara que não consigo dizer não, eu sou um cara que dou porrada fácil, eu gosto de provocar as pessoas, eu gosto de... Ele começa então a comentar sobre outro tipo de, outras fontes de estresse, né? E você começa a trabalhar com ele de diversas formas. Acho que cada grupo vai ter as suas coisas, né? Então você tem um grupo de manejo de raiva, você tem um grupo de TCC, de mindfulness, dessas mentalizações, aí você vai oferecendo para ele coisas, para ele conseguir ir lidando melhor com a realidade dele. Uma coisa que a gente faz também é assim, propor tipo um acting out, né? Acting uma outs situação são muito bacanas. Está passando lá onde ele mora, alguém chama, e aí, o que você pode responder? Roleplay, que é ótimo. Vai fazendo para eles pensarem, né? Eles vão contando histórias e vão propondo situações, né? Exatamente da própria vida. Então, situações que deram certo, certamente vocês já fizeram algumas experiências que deram certo. E quais foram? E aí eles vão falando. Falando. E aí a gente vai fazendo. A gente faz cartão de enfrentamento também, para eles lembrarem. Cartão de enfrentamento, né? E acho legal assim, você ter um leque, né, de grupos ou atividades individuais com essas coisas, especialmente no momento da desintoxicação. Acho que a enfermaria de desintoxicação, eu acho que é um instrumento poderosíssimo, assim, porque ela tem equipe de ponta, equipe multidisciplinar, a pessoa está ali de 15 a 30 dias à disposição da desintoxicação e da equipe. Você pode fazer diagnóstico psiquiátrico, clínico, você chama a família, você conhece a família, você reaproxima o cara, né? Você pode chamar o CAPS para o CAPS vir e já fazer uma visita ali, já emendar no CAPS. Então eu acho uma oportunidade. Os grupos anônimos também. Os grupos anônimos vindo aqui, depois encaminhando no território. Eu acho que é uma pena, né, que quem é contra a internação joga tudo no mesmo balaio, né, porque é uma proposta absolutamente diferente de qualquer tipo de modelo asilar ou preventivo. Nós estamos falando de uma outra coisa aqui. Sem dúvida. Né? Na psicoeducação, a gente passa essas estratégias para eles vão aprendendo, vão tirando da experiência de vida deles, né? Eles vão participando, vão construindo. A gente vai fazendo plano de metas alcançáveis, não é aquelas coisas impossíveis. E aí eles vão tomando a própria vida, né? Eles vão tendo autonomia, eles vão se formando a partir disso, eles vão vendo que é possível, né? Então é muito gostoso a gente poder participar e colocar essas sementes para eles, né? Isso. E aí eles conseguem sair minimamente encaminhados. E eles ficam contentes de entender que eles têm uma doença, que eles não são vagabundos, que eles começam a acreditar que são nóias, drogados, aquelas coisas todas, né? Então, a partir dessa psicoeducação, dessa conscientização e desses treinamentos de habilidades e ressaltar as competências e habilidades que eles têm, eles vão sendo valorizados, né? Exatamente. E aí eles conseguem se ver como pessoas que têm sonhos, que têm projetos. Cidadãos da abstinência. E que têm uma doença, que eles não são a doença, eles têm uma doença que tem essas características todas, mas que a doença, então, existe um tratamento e a gente está aqui disponível para ajudá-los. Então,
essa ideia, né, de que o usuário que chega buscando uma ajuda é um cara que está estavelmente ligado a uma cultura de dependência, né? Ele está organizado em pequenas sociedades, em subculturas, né, aonde o consumo existe de alguma forma, seja como algo central nessa cultura ou como algo acessório. Então, podemos pensar na Cracolândia, né, como então aquele usuário final ali, completamente desorganizado e dependente, frequentando aquele ambiente com o intuito exclusivo de consumir a pedra, né, até a gente pensar, não sei lá, no pessoal que gosta de ouvir jazz e bebop e fuma um baseado na ouvindo jazz, né? Mas de alguma forma, assim, esse indivíduo ele tem um padrão de consumo, né, já compatível com o diagnóstico de dependência, mas ele também, esse consumo, ele é lastreado por uma cultura, né, e quando esse cara resolve pedir ajuda e buscar uma cultura de recuperação, seja em grupo, seja no CAP, seja na igreja, seja uma mistura de vários ambientes, né? Essa é a situação estável, né? A situação estável é essa aqui, né? Ou seja, ele vai tentar caminhar, então ele saiu da Cracolândia, não uso nunca mais, entrou ali numa crise e falou, não uso nunca mais, quero ser tratado lá no Católico. Então, na hora que ele começou a caminhar para cá, né, necessariamente ele vai ser chamado de novo para aquele ambiente. Ele vai querer ir embora, né? O cara lá no Cratório, então aqui na porta, desistindo, né, o que está acontecendo é que a vontade de usar e de estar naquele ambiente está chamando ele de volta, né? Então, só que isso, infelizmente, ele está acontecendo por essa via aqui, né? Por uma via não consciente, né? Ele está sendo chamado de volta para o mundo dele, né? Ele resolveu atender então a essa ideia, não quero mais ficar aqui, me disseram que aqui tinha piscina e não tem, lá no Cratório falaram outra coisa, até nem importa se é verdade ou não, né? É claro que lá no Cratório ninguém falou que aqui tinha piscina, né? Mas o que nós estamos vendo na realidade é o cara sendo chamado de novo para a cultura de uso onde ele estava de maneira estável. Ele quer voltar para lá, mas não é ele que quer voltar, né? A gente esquece que num primeiro momento ele veio, ele falou, não, quero ir para o Cratódio. Por quê? Porque eu não quero usar nunca mais. Ok, só que chegou aqui, ele viu que não vai ter mais oportunidade, que a oportunidade só vai existir se ele sair daqui, ele fala, eu quero ir embora. Eu vim voluntário, tudo bem, não precisa ir embora, mas você veio e a gente quer que você fique. A gente é tipo chegado seu, a gente quer que você fique. Né? Acho que essa é a pegada, né? Se você quiser ir embora, em última instância você vai embora, mas assim, chega, toma um banho, vamos bater um papo, tem um grupinho agora, vai ter um chazinho, toma um banho e tal, aí nós vamos definir. Né? Nesse ínter, alguém já faz alguma medicação mais neurolética para ele dar uma acalmada, baixar a ansiedade dele, e a gente tenta fluir essa resistência dele, para que ele fique, né? Para que ele continue, para que essa proposta dele de não usar mais ganhe alguma força. Aí ele chega e fala assim, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, ele fica repetindo, ele não ouve, ele fecha, né, a escuta. E aí é aquele esquema que a gente fala assim, não entendi que você está me dizendo que você quer ir embora, né? Então, eu já compreendi que você quer ir embora. Para ele ficar bem claro que a gente entendeu que ele quer ir embora. Aí ele sossega, porque ele quer a todo custo que entenda que é isso e ponto. Aí ele sossega um pouco e a gente consegue falar algumas outras coisas. E aí vai indo de pouquinho. Isso. E que às vezes o pessoal não se tem quiser muito ir embora, você vai embora. Claro. Esse manejo, então fala, não, mas quer ir embora, é maior de idade. Não, a gente tem que
tentando, até abrir mais uma portinha e conseguir um manejo. Isso. Então, pessoal, você quer voltar naquele outro que você estava primeiro, só para você dar uma entendidinha no. Esse? Então, vamos botar um pouquinho no termo cenárico. Vamos. É assim, você está falando do mecanismo de hábito, de oportunidade, que seria como se fosse o íntimo, né? Oi? O íntimo, eu vou fazer, eu vou imediato. E o de cá, o custo-benefício, autocontrole, seria o superego. O ego também. Ou não, superego. O ego e superego, né? O superego porque é o controle. Sabe? Eu tenho que me controlar agora. O que é que, não está faltando alguma coisa aí para que essa pessoa consiga fazer esse controle? Que seria, por exemplo, aí viria o ego. É assim, olha. O ego é o autocontrole. Tudo bem. O autocontrole é o superego. Os custos recebidos Deixa eu assim. só, então, assim, por que eu vou deixar de ter um prazer imediato? O que é que eu vou receber se eu não ter esse prazer? Então, eu vou voltar àquela vida que eu tinha antes, entendeu? Eu tinha família, mas e que eu desprezei. Então, eu acho que assim, para que essas pessoas melhorem, você tem que dar mais um sonho. Olha, sabe, mas peraí, você vai parar por quê? Não, porque é bom parar, isso ele já sabe. Que ele não. Ele sabe teoricamente, né? Sim, sabe, mas sabe. De qualquer forma, ele sabe. Agora, o que é que eu ganho com isso, além do que eu já tinha antes? Entendeu? É assim. Então, como é que eu vou melhorar? Porque, inclusive, tem uma das coisas que aqui acontece. Tá bom, aí eu passo um mês, e depois eu volto no mesmo lugar que eu estava antes. Você já brincar de novo. Então, agora, como é que a gente poderia fazer para que isso não ocorresse? Eu acho que é que está faltando em todo o trabalho que a gente está fazendo. Qual é o ganho como é que eu vou fazer para não voltar ao mesmo estágio que eu estava antes? Né? Você falou, eu moro em situação de rua. Eu vou passar 6 meses, né? Na situação de rua, melhorando, eu vou ficar sem estar em abstinência. Aí, tá bom, depois de 6 meses eu estou ótimo. Eu volto para a situação de rua. Tá, mas tudo bem. Mas ele passou esses 6 meses aonde? Na comunidade. Na comunidade. Discutindo, rezando, fazendo. A comunidade tem 6 meses. Eu Tá. concordo com você. Para propor uma saída mais organizada. Só um exemplo do nosso funcionário. Ele está aqui, ele é funcionário, aí, tá bom. Se ele sair em um mês, né, ele vai. Então, você vai ficar 6 meses, porque quando você sair daqui a 6 meses, você vai ter esse é o exemplo. Você vai ter o salário guardado, você vai poder arrumar essa casa que você tinha, você vai poder sair dessa casa e ir para outro canto. Quer dizer, você dá um sonho para ele, dá uma nova oportunidade de vida diferente da que ele estava tendo antes. Perfeito. Que eu acho que Concordo. é por aí o caminho. Concordo. E que a gente está ainda. Aqui é o que alguém disse, você vai jogar as primeiras sementes. E a gente também tem que pensar um pouquinho, por exemplo, você fala CAPS 24 horas. O quê? Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá difícil, CAPS 24 horas, tá difícil. Tem a vaga, assim. Tá difícil o atendimento dessas pessoas fora Isso. dessas instituições. Quer dizer, eu acho que a gente tem que começar a pensar também como é que a gente faz para que essas pessoas adquiram força para conseguir, inclusive, lutar pelos seus direitos. Sim. Não, é um processo complexo. Que aqui, assim, aqui, você vai fazer o quê aqui? Aqui você está cuidando dessa coisinha aqui, ó. Você vai fazer o detox dele, numa internação curta, né? Mas o processo todo é isso aqui. É uma pauleira. Tem que ficar faltando, né? Que a gente tem. É uma pauleira. Mas eu concordo, assim o que a desintoxicação tem que fazer? Tem que pegar o cara, fazer um bom diagnóstico, uma boa avaliação e plantar as primeiras sementes. Chamar a família. Terapêutico individualizado. Oi? Seria o planejamento terapêutico individualizado, Sempre, né? dizendo, olha, aqui você vai crescer depois disso. Isso. Você vai por aqui, você vai por aqui. Você está sem família, sem estrutura, de repente continua numa comunidade, então. Né? Falando para a comunidade porque ele não tem, só porque ele não tem onde ficar, onde comer. Também.
também, assim, eu estou mandando porque assim, ele ainda precisa de tratamento para dependência química, mas considerando que essa vulnerabilidade social é um fator estressor e que eu preciso pensar nesses 4 eixos, né? Esse cara ele precisa sair daqui, é o que você disse, ele precisa sair daqui e ir para um ambiente livre de droga, né? Ele precisa ir para algum lugar, né? Então ele tem uma família bacana que veio, participou, veio nas reuniões. Ah não, Paulo, saindo daqui ele vai para casa da avó, lá na avó ele vai ficar 3 meses, ele já conheceu o cara, essa família maravilhosa assim, ó, a gente tem uma avó aqui em Pirituba que ela fica o tempo todo com ele vai trabalhar o dia inteiro com o tio, vai para o CAPS todo dia. Você está conseguindo construir um ambiente minimamente organizado, sem droga. O pessoal lá, ele gosta muito de boxe, então tem o pessoal lá do boxe também, é da igreja, que não usam droga, vão fazer boxe com ele. Você construiu uma coisa bacana. Vai no grupo de mutuajuda, vai no CAPS, recebeu alto daqui de um jeito legal. Mas se não é esse cara, né, não tem família, a família não quer saber, então está lá em Juiz de Fora. O que nós vamos fazer com esse cara? Um dia ele sai para a comunidade, pode ser uma boa saída. Ele é um local lá que vai propor um novo aprendizado social, que vai propor escolhas comportamentais, onde ele vai poder começar a estruturar escolhas comportamentais mais interessantes, vai poder fazer esporte, vai poder se envolver com música, né? Também com uma proposta com regras, né? E vai ter mais oportunidades para manejar estresse. Então ele vai brigar lá, eles vão fazer um grupo para resolver como foi aquela briga. É um lugar. Ele não está indo para lá porque ele não tem onde dormir e lá ele vai comer e beber. Água, obviamente. Né? Ele vai porque ele vai continuar o tratamento da dependência química dele lá. Mas eu concordo com você. Saindo de lá, precisa de moradia, precisa de uma série de coisas. E no planejamento tem alguns, inclusive, porque a dependência química é uma doença. Se é uma doença, ele tem direito ao benefício LUAS, por exemplo. Benefício quê? Benefício, ou se ele trabalha, tem direito à licença. Sim. E se ele não trabalha, é benefício LUAS, porque todo mundo quer. Pensar isso para ele também. Podemos pensar isso para ele também. Pois é, eu poderia pensar nisso, porque assim, tem muitos deles que com o benefício eles poderiam se remunerar. É um sonho. Mas, claro. Agora, por exemplo, 1 a 1, isso tem que ser individualizado. Mas aí que eu acho importante o que você está dizendo, né? A gente volta para esse mapa aqui. Né? Ao mesmo tempo, nós estamos aqui. Internação curta. Né? Então, eu preciso saber o que eu tenho que fazer agora, nos próximos 15 dias ou mês. Eu tenho as minhas atribuições aqui e tenho que saber que eu sou um cisquinho nesse processo todo, mas esse começo, ele é meu, depende de mim, depende do que acontece aqui e das conexões que eu estabeleço depois. Né? Então, aqui, e a enfermaria de desintoxicação, volto a dizer, é um dos equipamentos mais poderosos nesse sentido. Que você tem um ambiente livre da substância, você tem que disciplinar, tem uma série de coisas que os outros equipamentos não têm. Né? Então, que poderia ser resolvido alguns casos aí mesmo. Eu tenho alguns pacientes que já aconteceu. O sonho dele é voltar para o Nordeste. tá. Pois a gente não consegue mandar para o Nordeste porque já é uma oportunidade que ele teria de localizar. Um novo recomeço. E aí. Agora, por exemplo, né, eu penso que. Você gasta muito mais na internação. Às vezes, eu não sou assistente social, né, mas eu vejo assim, às vezes tem uma dificuldade, uma demora para conseguir chegar a esse benefício. Então, por exemplo, eu penso assim no ideal, ao sair daqui com toda aquela semente que a gente já coloca, o plano de metas alcançadas que a gente faz junto com eles, deles poderem ir, alguns, né, que vão para a comunidade terapêutica, ao sair, ir para uma moradia assistida.
né? Isso. Uma moradia assistida, evidentemente, né, que tem alguém lá que vai ajudá-los, vai fazer um curso, vai uma entrevista de emprego, vai no AA, vai no NA, sem o uso de drogas, evidentemente, senão a gente perde todo o trabalho anterior que a gente fez. Isso que o SUS deveria oferecer. Dois anos de uma coisa estruturada. Aí você tem que ter uma semente. Porque a semente fica aqui. Você tem a gente na rua, desintoxicação, comunidade e CAPS com uma estrutura social mínima de moradia por pelo menos 2 anos, que é o período que a maioria recai. Né? Mas isso, claro, mas tem, né? Paulo, tem um grupo aqui da assistência social que ela faz gestão financeira, ela mostra todos os benefícios, todas essas informações são passadas para eles, eles têm essas informações. Né? Isso. Então, só voltando aqui à última vez, né? Esse cara que está chegando, isso vale para qualquer tratamento nosso, né? O cara está chegando no CAPS, está chegando aqui, está chegando em qualquer lugar, ele não vai aderir à proposta de bate-pronto, né? Ele sempre vai ficar em dúvida. Então essa é a tal da instabilidade. Eu estou indo super bem, estou na primeira semana, fui um exemplo, de repente obriguei, eu quero ir embora, ele não adere, né? Então ele precisa de uma adesão mínima para receber o que a gente tem para ofertar e a gente tem que pensar qual vai ser o melhor encaminhamento pós-alta dele, né? Então esse é o momento de tolerância e de continência e de aceitação, mas sem permissivo, sem ser permissivo, né? Então é o momento em que ele chega, ele está mais impulsivo, ele está mais irritado, ele está ainda se reorganizando cognitivamente e biologicamente, somente que o cara está ali meio perdidão. Então é claro que a gente vai ter que negociar mais. Claro que sem ser permissivo, eu quero isso, eu quero assistir TV até 3 da manhã. Não, tem as regras, né? Mas os questionamentos e as reflexões, elas aparecem aqui. Aí eu queria falar um pouquinho de desintoxicação mesmo, assim, para a gente pensar algumas coisas. Quando você muda seu slide aí, a gente lembra, né, daquelas questões dos estágios, né? Pré-contemplação, contemplação, que eles vão fazendo um movimento entre esses estágios ali. Né? Eles vão fazendo os movimentos entre esses estágios. Que a gente conversou, né? Conversamos. Talvez também a gente pudesse, numa próxima vez, dar uma repassada. Mas, falando em desintoxicação, né? Que virou um jargão, né? Então, tem discussões hoje. Então, quando você vai discutir com alguém mais redução de danos para a internação, não, se precisar desintoxicar, desintoxica num leito hospital geral qualquer, já nem sendo enfermaria psiquiátrica. Leva o adolescente para o leito da pediatria, leva o dependente para um leito da clínica médica e desintoxica lá. Mas o que é desintoxicar? A substância sai em um dia, não, a substância sai em 12 horas. Desintoxicação é mais do que sair a substância. Desintoxicar é o primeiro momento da reestruturação neurobiológica. Se eu pudesse dar um exemplo metafórico, né, é o término da chuva. Então, o terreno está alagado ainda. Então, qualquer chuvinha, só tomei um choque. Não, o terreno está alagado. Qualquer chuvinha é um aumento de novo. O que é desintoxicação? Essa primeira secagem. Né? Que o terreno vai secar, ficar meio lameado, vai fazer uma laminazinha mais dura, vai dar aquela craquelada, até ele revolver e ficar fértil novamente, né? Talvez isso já esteja para além da desintoxicação, mas a desintoxicação é esse primeiro momento onde o organismo vai se reestruturar, vai pela primeira vez buscar uma estruturação de funcionamento sem a droga.
só para a gente lembrar, né, a intoxicação pública sempre foi motivo de constrangimento e preocupação para todas as sociedades, sendo com frequência tratada pela via da punição. Né? Só a gente lembrar aqui uma taça de vinho grega com um homem vomitando. Né? Então a pessoa ia beber e as consequências do excesso iam aparecer. A embriaguez do Noé, né, onde ele se expôs aí ao julgamento dos filhos. Né? Aqui um ébrio na Idade Média, no Renascimento, né? Um camponês ébrio sendo enfiado em um chiqueiro. Então essa ideia então de que o excesso devia ser punido de alguma forma. Aqui o barril do ébrio, né? Então aquele que se embriagava era enfiado em um barril e jogado em praça pública para ver se ele aprendia uma lição. Né? Como se defendesse, estamos longe de pensar em independência aqui. Né? Até o final dos anos 70, a embriaguez pública era considerada uma ofensa criminal em diversos países. Né? Então, aqui a gente vê mendigos britânicos, londrinos, né, que foram presos por desacato à ordem, por sua embriaguez, né, e as velhas celas, né, quem já assistiu Bang Bang americano, né, o nego bebia e o xerife deixava dormir na cela e de manhã soltava. Né. Então essa ideia de que a embriaguez tinha, né, e que a intoxicação o cara tinha que aguardar preso, isso era uma prática até os anos 70 nos Estados Unidos, isso era uma prática. O cara estava bêbado ali na rua, se o xerife passasse, foi no carro, levava para o xilindró, ele passava a noite lá. Né? Então, até 71, olha só. Que então os alcoolistas não serão submetidos a um processo criminal por causa do seu consumo de bebidas, mas sim deverá ser concedida a eles uma continuidade de tratamento a fim de que possam levar uma vida normal, muito produtiva da sociedade, blá blá blá, mas pelo menos o cara não ficava mais preso. Então, afinal, o que é desintoxicação? Não há um conceito de desintoxicação que é capaz de operacionalizar as práticas de todas as categorias profissionais envolvidas no cotidiano dos usuários de substâncias. Uma definição inicial foi um conjunto de intervenções voltado para o manejo da intoxicação aguda e da síndrome de abstinência de qualquer substância psicoativa, sem incluir esse rol as complicações que exigiriam a abordagem clínica geral. Né? Então, o que eu estou dizendo? Essa era uma definição ainda muito médica. O que é a desintoxicação? É um momento, então, em que eu acompanho a saída da substância, gerencio qualquer problema de abstinência que ele possa vir a ter, por exemplo, se é um usuário de álcool, ou se é um usuário de opiáceo, né? Ou se é enfim, e acompanho. O que vem em seguida? Desintoxicação é uma intervenção médica, ainda num conceito ainda muito fechado, né? Preocupada com o manejo seguro do indivíduo durante o processo de síndrome de abstinência. Né? Mas o que já entrou nessa fase, que eu acho muito legal, assim, é essa ideia de que desintoxicação não é um tratamento ou recuperação. Né? Ele é uma parte importante, como a gente vai ver, mas é só a primeira etapa. Ela está longe de ser a recuperação inteira. Né? Ele é aquele quadradinho no meio daquele caminho enorme. Uma definição mais conceitual, então. Um processo preliminar composto por 3 eixos essenciais: avaliação, estabilização e fomentação. Então, a desintoxicação é um processo preliminar composto por 3 grandes eixos: avaliação, estabilização e fomentação. O que é a avaliação? Constatar a vigência do consumo de substâncias, avaliar as condições médicas e psicológicas do usuário, que ajuda a determinar o tipo e a intensidade do tratamento pós-alta, e embasar o tratamento após a intoxicação. Então, é o momento de eu pegar esse cara e virar ele do avesso.
ver como ele está do ponto de vista médico, psicológico, social, buscar e traçar as primeiras grandes estratégias, jogar as primeiras sementes, né? Então eu vou ver o aqui e agora dele, tem uma equipe capaz de dar conta dos problemas agudos e de pensar o que vai acontecer após a alta, né? A desintoxicação é a internação que a gente faz pensando na alta. Estabilização, processos médicos e psicossociais para assistir o paciente durante a intoxicação e a síndrome de abstinência. Alcançar um estado clinicamente estável, com suporte psicossocial adequado na vigência de uma condição livre de substâncias. O uso de medicamentos é usual, apesar de não ser sempre necessário, mas eu defendo, sim, acho que essas pessoas elas chegam muito irritadas, muito impulsivas, uma continência às vezes difícil, explodindo, brigando fácil, né? Eu acho que um basal mínimo aí de quetiapina ou de clorpromazina ou de algum neurolético mais sedativo não faz mal a ninguém. Se a pessoa ficar por menos 2 semanas mais tranquilo, não ficar zangado, tem que participar de grupo, fazer as coisas, né? Mas às vezes esses caras eles estão ali parecendo que estão bem, mas eles estão desorganizados, estão agitados. Então esse cara às vezes com 600 miligramas às vezes de uma, às vezes se dá 25 miligramas de clorpromazina, mas ele precisa de 600 miligramas. No 5º dia talvez esteja dando sono, baixa para 400. No final da primeira semana baixa para 200, dá alta com 100, ou com 50, ou com 200 mesmo, né? Você pegar um paciente borderline, às vezes você vai segurar o cara com 600 miligramas de quetiapina, ele vai receber alta com 100, né? Mais uma vez, não é para você dar o cara, ele participar das coisas, mas naquele momento ele está muito desorganizado, ele está muito irritado, ele precisa de uma continência medicamentosa melhor, ele está num ambiente apropriado, né? Ele tem o psiquiatra de Alice, ele tem os plantonistas, quer dizer, você não vai errar a mão, não é que você mandou ele para casa com 600 miligramas e ele bateu a cabeça no chão, foi muito. Ele está aqui, monitorado 24 horas, né? Oi? De modo geral, que não é essa a regra. Não? Mas medicam baixo e depois aumentar. Então, eu acho que precisa fazer um pouco o contrário mesmo. Segue normalmente a prestação que vem de vocês. Que também não é não, eu concordo plenamente, ela não é incrível. A gente precisa de um protocolo medicamentoso muito melhor lá também. Que a pessoa já receba uma dose neurolética, né? Aqui vocês usam quetiapina ou é mais clorpromazina? Muito raro. Muito raro. Mais clorpromazina? O que tem mais de antipsicótico? Aqui do meu lado não sabe mais sobre essa. O que temos mais de antipsicótico? Você sabe mais do lado. Haloperidol, neosine, leva. Com estabilizador de humor, mais um ansiolítico, dificilmente neurolético. Então, é importantíssimo usar o. Mas pouco se usa. Neurolético. Isso é uma coisa, falando para trás, agora o meu objetivo agora nesse semestre é a gente construir pelo menos 80 protocolos aí de tudo. Ele tem que ter protocolo medicamentoso e acho que assim, não adianta dar benzo para essas pessoas, elas ficam mais loucas ainda. Tem bastante. Elas ficam mais loucas ainda. Elas precisam nesse primeiro momento precisam receber neuroléticos. É o que contém, é o que estabiliza, é o que é ansiolítico, né? A gente não vai resolver com estabilizador, não vai fazer a diferença para os caras das primeiras 2 semanas. O que vai fazer a diferença das 2 semanas é neurolético, né? Então a gente precisa entender que esse é o momento que a gente pode medicar, né? Familiarizar o paciente com o processo de tratamento do seu papel na recuperação. Então, o que ele tem que fazer, né? Ele não é a doença, mas ele tem uma doença. Buscar o envolvimento da família, empregadores de convívio social, etc. São momentos de chamar a família.
Ah, não quero ver nunca mais, não, mas vem, vamos conversar. Lá. Fomentação. Preparação do paciente para o tratamento, ressaltando o seu caráter de longa duração e de parceria. Criar mecanismos de estabilidade e estratégias de manutenção da abstinência para a etapa ambulatorial. Estou falando mais uma vez, estou voltando aqui nos meus essentials. Voltando aqui no fofinho, que se eu não pensar um local onde ele possa fazer escolhas comportamentais e um aprendizado social interessante, ele vai voltar a usar. Não é difícil saber isso. O cara está programado para usar. Né? Eu brinco, você está programado para usar. Eu sei que você não quer usar, mas você vai. Se a gente não tomar algumas medidas, você vai usar. Não é nenhum demérito. O Albert Einstein, se ele fosse dependente químico, não tomasse uma providência, ele iria usar. É uma coisa que independe da inteligência dele, do QI. Estamos falando aqui que não estou desconfiando de você, estou dizendo que você está programado para usar. Se a gente não tomar algumas medidas, você vai usar. E acho que a desintoxicação, ela oferece essa primeira oportunidade para o cara se aproximar dos problemas dele. O que mais? De quebrar esse ciclo, né? De quebrar esse ciclo, né? Ou de pelo menos entender que saindo daqui ele vai, né? Ele vai se haver com uma série de apelos para ele usar. Eu digo assim, ele estaciona esse carrossel que fica girando. Isso. E aí ele consegue descer e dar um passinho, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma paciente minha, né? Ela ficou internada 2 meses para uma desintoxicação. Ficou bem, topou, ela não quis ir embora, não estava lá, ela fez por todas as atividades, ou seja, ela está indo assim, a hora que você oferece uma estratégia e ela entrou, jóia, né? Aí ela saiu, ela teve uma série de monitoramentos. Então, a gente conversou com a empregada dela, né? A empregada passou a fazer uma série de controles. Tem uma enfermeira que vai lá dar os remédios. Ela não podia sair de casa. Ela usava algumas coisas do cotidiano dela. Então ela tinha uma empregada que ia comprar álcool, que era uma empregada de anos. Então a gente tirou da empregada um pouco. Deu uma mexida lá, né? E ela estava em internação domiciliar. Não podia sair de casa, não sei como com essa empregada ou com as filhas. Fizemos um esquema. Ela estava ótima. A hora que agora a gente combinou que vai poder sair um pouco à noite, fazer alguma coisa, a gente combinou isso. Ontem, ela já foi para casa, já chamou a empregada antiga, ela já tomou uma série de medidas da cabeça dela, né, que se a gente puxou e falou, não, volta aqui, vamos conversar, não tem empregada ainda, não tem isso, aquilo, porque a hora que você ofereceu a oportunidade e você conversa com ela, ela fala, mas você acha que eu vou usar? Claro que você não vai mais usar. Mas a gente abriu um pouquinho, as lombrigas alcoólicas já ficaram roubadas. Né? Ela não chamou a empregada para que a empregada cumprir ela. Imagina, eu não estou. Se eu for entrar nesse papo, né? Se eu for entrar nesse papo aqui, eu vou estar duvidando dela, eu não estou duvidando dela. Eu sei que ela não quer mais beber nunca mais. Eu realmente acredito. Né? Mas a partir do momento em que as oportunidades voltaram a aparecer, os mecanismos de hábito que ela já tinha organizado para aquelas oportunidades virarem realidade, ela ativou algumas da cabeça dela. Então ela chamou de novo a empregada, tinha um taxista ali que também comprava algo para ela, que ela voltou a ligar para o sujeito e tal. A gente chamou ela falando, não. Vamos de novo combinar aqui, ó. São aquelas decisões aparentemente irrelevantes. Exatamente. Quem que nós combinamos? Nós combinamos que você vai dar uma passeadinha à noite, uma vez por semana com as suas filhas, que você vai... mas nós estamos nisso ainda. Mas ela já restabeleceu uma série de coisas. Ó, nós vamos tirar a empregada ainda,
Por enquanto nós estamos aqui indo para um caminho. Ah, mas se você ficar de saco cheio, eu não quero mais. Em última instância, ninguém vai te segurar mais. Por enquanto você vai ficar com a gente desse jeito. Uma das coisas que eu acho que você estava falando, que eu acho que é importante aí não estar falando, é que assim, a dependência química, como os transtornos sexuais, foram separados da saúde mental. Agora que, inclusive na reforma, não se discutiu, não se colocou na independência de transtornos sexuais. Porque, como você falou, era muito voltar, ainda é associada à criminalidade, apesar de hoje, por lei, não ser, mas a gente ainda tem muito isso. E até aqui hoje, qualquer canto, tem essa coisa assim, eles são marginais, eles são pessoas que não. Sabe? Que eu acho que a primeira coisa que. Ou que não tem caráter. Né? Não, mas em geral é só. São marginais, são pessoas que não. Que eu acho que tem muito disso. E quando a gente fala, você fala do neurolético, eu acho que é até interessante. Agora, claro, a variação individual de cada um, porque isso aí não pode esquecer, entendeu? Que não é um tratamento generalizado, tem que ser, todo tratamento é individualizado. Agora, o neurolético não é para sedar ele, para que a gente não tenha medo dele. Exato. Para organizar o cara. A medicação é para cuidar do paciente, não para tirar o temor das pessoas. Exatamente. Porque houve, inclusive, a reforma na lei da saúde mental, o DPC não entraram. Agora, depois, isso. Sabe, que a gente está fingindo que é entrar. O que eu acho importante dizer com os protocolos, né? O tratamento é sempre individualizado, mas ele também não vai individualizar da sua cabeça, né? Então o cara vai tomar água de coco, quer dizer, não, assim, tem alguns protocolos, né? Então assim, é interessante que a pessoa, que pelo menos o médico considere que ele precisa ser bem medicado quando ele entrar. Nos 15 primeiros dias ele tem que dar uma sentada nesse paciente melhor, até para ele poder aceitar o tratamento. Isso. Acho que é mais, mas eu acho que não acho que não é nem questão de aceitar, né? Mas é de você ajudar ele a manejar melhor as crises. Ele não consegue. Não, ele explode fácil toda hora e ele vai embora. Mas eu acho que o importante, a primeira coisa mais importante é assim, a dependência química, essas pessoas não são bandidos, não são marginais, são pessoas que vieram ser cuidadas. É isso aí. Sabe? E é uma coisa fundamental isso aí. É fundamental mesmo. E até no primeiro encontro a gente falou muito sobre isso, né? A diferença entre doença e uma condição oral. E que não transforma uma clínica de dependência de cadeia. Não é. Isso a gente está na saúde, não é uma penitenciária. Mas isso é muito do senso comum, né? As pessoas que não conhecem isso. Tem mesmo. Então, o que nós temos então? Na desintoxicação. Então, desintoxicação, um conjunto de intervenções, voltado para o manejo da intoxicação aguda e da síndrome de abstinência, obviamente, né? Destinado a prevenir agravos à saúde relacionados a esses comportamentos. O cara está com uma síndrome de abstinência alcoólica grave, lógico que ele vai ser desintoxicado, aí até no pronto-socorro, mas ele está ali nos primeiros dias sem cocaína, irritado, impulsivo, né? Não vai ficar na rua brigando. Oferecer cuidados paliativos para aqueles que desejam a abstinência como meta, realizar as primeiras investigações diagnósticas e abordagens médicas e psicossociais, funcionar como porta de entrada para o tratamento. Mas porta de entrada, claro, a porta de entrada é o CAPS, a UDEC, mas aqui também é uma porta importante, né? Aqui é um começo de tratamento para muitos indivíduos. Então, Marcelo, Oi. Eu trabalho aqui, mas não trabalho só aqui. E vejo, e aí pode ser que eu estou falando uma certa bobagem, mas acompanhando o processo dos dois lados. Pensando que esse paciente ele precisa estar nessa roda que gira, né, que ele chega, sei lá, desde o operatório ou no hospital geral, normalmente até só para o operatório, né, não tem uma outra exceção.
mas eu vejo pouco a parceria entre daí o Cratode, o Pinel e o terceiro lugar que ele vai, seja para o CAPS ou seja para a CT. Eu vejo que, pensando na CT, eu acho que não tem nem o que nós vamos discutir, não tem por que a CT vir aqui. Certo? Poderia, mas eu acho que não é essa o diálogo. Mas pensando no CAPS, eu vejo muito pouco essa parceria. E será que eu vejo que, assim, eu também estou do outro lado, da outra ponta, meu CAPS não é AD, mas eu vejo que tem essa dificuldade, enfim, essa pouca parceria, enfim, não sei se é por causa do que o Paulo cita, né, da questão da reforma, às vezes o pessoal da reforma, melhor lá, vamos ficar aqui. A gente sabe disso, a gente não pode ser hipócrita, saber que, né, as pessoas têm uma veneração ao hospital psiquiátrico nos atendimentos. Mas acho que essa é uma coisa que poderia facilitar e que, no final das contas, dificulta. Quando é um caso que a gente avalia, a gente avalia muito pouco. A gente, de um modo geral, tenta fazer com que eles vão, né, para os CAPs e tudo mais. Mas a gente tentar fazer com que eles vão para o CAPs é diferente de ter já essa parceria prévia. De repente, avisar o CAPs. Avisar a gente até tenta. Eu sei que ela tenta, mas ela pode falar bem melhor que eu. Eu sei como é difícil essa roda. E o quanto o CAPS não vem também. Eu acho que não isso. E o CAPS poderia vir, né? Claro que tem uma fronteira aí, tem uma barreira aí para a gente superar. Mas o CAPS faz buscativo. Né? O CAPS podia ser só pessoal, estamos com um paciente aqui que é do CAPS Capela, né? Ele está aqui, vai ficar mais de 2 semanas, a gente fez dessa ampula aqui para visitar, conhecer, para a gente pensar como vai ser esse encaminhamento, blá 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 blá. Você falou da quetiapina, eu acho que até porque assim, não se usa muito, até porque primeiro é uma medicação de alto custo, não coloca aqui, depois não consegue usar, então eu acho que é interessante ver como poder usar a quetiapina. A gente vinha um dia sentar e falar de medicação. Não, de quetiapina, principalmente, que assim, nós não temos esse. Se eu começo a usar a quetiapina e mandei para a comunidade terapêutica, ele não vai continuar usando. Não. Dificuldade. Se eu mandar para Osasco, por exemplo, ele não vai continuar usando. Se eu mandar para 90% isso que eu pergunto. Então, como é que a gente faz? Dá para fazer. Mas aí dá 400 mg, não 25. Sim, mas dá 600 mg, não. Então, por exemplo, aqui Copamazina é mais tempo que você inteiro. Eu, por exemplo, gosto bem mais do Leva da Leva do que do Copamazina. Ou da Leva. Da Leva do Copamazina. Até que dá uma selada. Enfim, todas as duas baixam limiar. Possível, né? Enfim. Mas eu acho que é importante dar uma quantidade que a pessoa fica tranquila. Mas isso tem que ter razão, assim. Na internação, deve ter pelo menos uma. Porque tem pacientes que se internam e que a pessoa até com antidepressivo. Pois é. A antidepressivo no primeiro dia então tem muito. Aí ele se irrita muito mais. E cria maiores problemas. A gente tem umas conversas de medicamento, talvez você ou caminhar até para o protocolo, ver que essa medicação se usa lá, e passar para cá. Esse semestre vocês vão ver, vou fazer um manualzinho com o protocolo e vamos soltar isso na rede. Isso vai ser legal. Porque tinha aquele que foi criado do A Cremestre. pessoa vai ficar coordenando isso aí. Aquele do Cremestre que foi feito primeiro, que o Ronaldo. O usuário e tal, né? Não tinha protocolo de remédio. Tinha algumas coisas ali, né? E aí até eu lembrei disso, foi aí que ela solicitou, né, um protocolo para poder me ajudar, né, aos médicos, essa coisa toda. Mas se vai lançar, então isso já vai ajudar. Não, isso vai ser legal. Né? Só pelo cartão. 7 princípios da desintoxicação. 1. A desintoxicação não é o tratamento.
Mas sim a parte de um contínuo de cuidados com o transtorno relacionado com substâncias psicoativas. Vamos começar, a internação não funciona. Nenhuma abordagem de 90 dias, ela tem validade hoje em dia, né? No final dos anos 90, vários países fizeram vários estudos, envolvendo milhares de pessoas randomicamente, Estados Unidos, Inglaterra, todo mundo fez o seu, né? Você fez uma intervenção num sujeito aqui, seja no ambulatório, seja na intoxicação, seja na comunidade, se oferecer uma abordagem de 6 meses, onde quer que ela tenha sido, e interrompeu, 10 anos depois, o cara que sofreu essa intervenção não é diferente do usuário que não sofreu nenhuma intervenção. Né? Porque, enfim, a intervenção ela tem uma validade, ela perde validade. Então não é que a internação não funciona, qualquer coisa não funciona se não tiver continuidade. Né? Então, assim, a desintoxicação, ela não é o tratamento, o cara não vai sair daqui curado, a gente sabe disso. Né? Eu fico meio, às vezes, revoltado quando as pessoas usam essa informação, elas falam, a internação não funciona de um jeito muito político, assim, muito ideologizado. Né? Porque ninguém está dizendo que isso é tratamento, isso é a primeira etapa. Você vai botar o cara em pé, buscar organizá-lo minimamente, fazer bons diagnósticos, organizar, chamar a família e falar como vai ser saindo daqui, o que você está pensando em fazer? Você vai procurar a igreja, vai procurar CAPS, vamos ligar para o CAPS, vamos ver se o CAPS vem te visitar já aqui, você vai conectar o cara, você vai romper um ciclo e vai planejar com ele o próximo. Você vai romper o ciclo com a internação já pensando na alta. Como você vai estar daqui a 15 dias, ou 20 dias, ou 30 dias? Como você vai pegar a tua família? Vamos te pôr em pé. Mas o tratamento, a recuperação, ela começa. Quer dizer, às vezes ele decidiu procurar um católico antes de vir para cá. Né? Mas aqui é o momento de botar o cara em pé. O que passa na cabeça das pessoas, né? Se qualquer outro tipo de doença, a pessoa, se precisa de um hospital, ela vai, e na dependência química as pessoas têm uma fantasia que não tem, que ele sozinho é. Bom, enfim. Acaba misturando, né? Mas aí é legal, porque as pessoas pensam, às vezes, que é uma questão de escolha. Né? Então, às vezes, o próprio paciente ele fica confuso. Aí eu pergunto para eles, alguém escolhe, você trabalhou o dia inteiro, voltou para casa, jantou com a família, vamos ver televisão, agora todo mundo vai dormir? Não, eu vou para Cracolândia, dormir na rua, no meio de com chuva, ser roubado, apanhar, ser preso. É isso? Alguém escolhe? Não é escolha, é uma doença. Então as pessoas pensam, né, que dá para a criatura fazer isso sozinho em casa, não tem condições, como qualquer outra doença, eu penso assim, né? Qualquer outra doença, se você tem um ataque cardíaco, você vai para um hospital, é internado, ninguém fala nada. Agora, paciente clínico, não. Mas mesmo a reforma preconizou que o tratamento em saúde mental devia ser um hospital geral, ou seja, psicólogo. Mas independente químico, ninguém fala nada. Agora que estão começando. Agora que está começando, então, onde é que fica? Se a reforma tivesse dado certo, a gente botaria os psicólogos no hospital geral, e o independente químico, eu deveria colocar cadê? Então, não precisa dessa. Uma coisa que é básica, nós estamos falando da psique, a gente não está falando de uma questão clínica. Né? Acho que a gente tem que pensar também no que a gente está pensando, né? No que a gente está falando. Acho que quando tem uma questão física, sei lá, cortei meu dedo, estou vendo sangue, lógico, se eu não sei dar um curativo, se eu sou enfermeiro, tenho um pouco mais de habilidade, eu não vou no hospital. Eu vou dar um ponto falso, estou bem, eu não vou no hospital. Poderia, talvez se eu não tivesse nenhuma experiência. Já a questão psíquica é uma coisa que a gente conhece muito pouco ainda. Entendeu? Por mais que a gente tenha vários estudos sobre o cérebro, a gente ainda sabe muito pouco. Essa talvez é uma resposta que talvez seja dada. A gente sabe algumas coisas, né? A gente sabe algumas coisas, não estou... Isso. Né? Mas o mais complexo que é isso, talvez que é ser indaga, acho que talvez é o que o Marcelo indaga nas pesquisas dele, que a gente indaga, talvez para os usuários, eles vão responder. Cada um na sua maneira, mas é muito complexo. Falar para que não vê, não vê.
tem uma coisa difícil, né, assim, que muitas vezes quem defende, se tiver que internar, cai em leito de hospital. Mas não funciona, né? Porque é claro que tem um aspecto orgânico para você tratar, mas não é só orgânico, né? Não é só suturar o dedo, né? Não é só dar um remédio para a cabeça. Não é que eu estou O cara precisa de uma uma arquitetura. aula oficial para psiquiatria. Você não vai acreditar. Eu também achava que era isso. Você conversando com as pessoas que estão ali, elas acham que não, põe no leito da pediatria. Não. Põe no adolescente na pediatria. Infelizmente, eu também achava que não. Juro que eu achava. Juro que eu acreditava que era uma ala dentro do hospital geral. É uma enfermaria psiquiátrica dentro do hospital geral. Você vai conversar com as pessoas hoje que estão à frente desse processo de implantar os leitos no hospital geral, por incrível que pareça. Eles falam, desde 50, desde 54, quando foi montado lá na Bahia, já tinha essa ideia. Eles falam que assim, é um adolescente que está com dependência química, põe na pediatria. É um dependente químico que está precisando desintoxicar, põe na enfermaria clínica. Mas a proposta da reforma não foi isso, porque inclusive tem, por exemplo, a ala para cardiologia, a ala para nefrologia e a ala para psiquiatria. Eu achava que leito psiquiátrico, mas na Bahia no hospital geral não é leito, não é enfermaria psiquiátrica. Estou falando porque eu Estou falando que as duas leituras existem. No hospital das clínicas da Bahia, a gente tinha no hospital das clínicas, nós tínhamos a enfermaria de psiquiatria. Então, agora, o que não se preconizou, como tem em Campos, tem em Diadema. O que não se preconizou, e eu acho que a gente tem que começar a pensar, que eu acho que tem isso, por exemplo. Nós temos o dependente químico, ele para usar, às vezes ele furta. E quando ele furta, a depender ou ele vai para a cadeia, ou ele vai casar. Olha a discrepância total. A discrepância total. Eu tenho um dependente químico que deve atrás. Bom. Então, em primeiro lugar, desintoxicar não é o tratamento, é a primeira etapa. O processo de desintoxicação consiste nos seguintes componentes sequenciais e essenciais: avaliação, estabilização e fomentação da disponibilidade do paciente para entrar em tratamento. Então eu vou avaliar, vou estabilizar e vou falar e vou motivá-lo à próxima etapa. Essa é basicamente a ideia de uma desintoxicação. As propostas de desintoxicação que deixam de fora qualquer um desses itens são consideradas inadequadas ou ineficazes. Nós temos que fazer um belo diagnóstico, propor grupos incríveis, medicar maravilhosamente bem e dizer, tá bom, alta, mas para onde? Vai aí. Né? Não dá. Né? Também não dá só para diagnosticar, não chamar a família, medicar mais ou menos e caminhar para o CAPS. O cara vai chegar lá totalmente desorganizado, ele não vai conseguir permanecer no CAPS. E por aí vai. Né? A desintoxicação pode se dar dentro de uma ampla variedade de ambientes de tratamento e possuir inúmeras configurações de níveis de intensidade. Né? Então, acho que isso é uma coisa legal de se dizer. Né? A partir do momento em que esse cara para de usar, uma série de reorganizações neurobiológicas vão acontecer, independentemente de onde ele estiver. Né? Então, e em níveis de intensidade distintos. Então, se eu pensar o usuário de álcool, que usa álcool há 5 anos de uma maneira mais intensa, e isso tudo de abstinência básica dele, um sono fragmentado e um mau humor matinal, esse cara, ele vai parar de usar no ambulatório. Não vamos pensar em internar esse cara. Né? Mas que ele vai passar por um processo de desintoxicação, ele vai. Então, ele pode se beneficiar na primeira semana de 5 mg de diazepam. Diferente do cara que está em delírio, que vai ficar no PS
e vai receber 90 miligramas dia, né? Então, ela tem uma gradação, e por ter uma gradação, ela pode acontecer em qualquer ambiente. Mas eu tenho que lembrar que as primeiras 2 semanas são semanas classicamente chamadas de desintoxicação. Então, lá no ambulatório, eu tenho que tomar algumas medidas também, pensando que é um momento que ele precisa estar mais próximo do CAPS, ele precisa vir mais vezes, ele tem que ter uma fase de avaliações mais organizada, ele precisa pensar numa estratégia medicamentosa, se ele for usuário de álcool, blá blá blá. Quem procura a desintoxicação deve ser apresentado didaticamente aos componentes técnicos, as rotinas, as metas e o planejamento causal. Né? É importante que esse processo, que tem um começo, meio e fim muito claro, 15 a 30 dias, ele sabe o que vai acontecer ali com ele. Ajuda, organiza o cara. Todas as pessoas que ainda necessitarem de tratamento após a desintoxicação, que é quase a totalidade, né, devem ser encaminhadas para o melhor tratamento disponível. CAPS, sala, comunidade, né? Aí o projeto terapêutico singular de cada um entra em cena. Sexto, e aí puxando para os idealmentes, né? Acho que no mundo ideal, esse cara ele deveria ser de um CAPS, e o CAPS, entendendo que a desintoxicação numa enfermaria é uma ferramenta interessante para a recuperação desse cara, incluindo o projeto terapêutico singular dele, que ele venha para o PNEL 15 dias e receba a alta e vá para o CAPS de onde ele veio. Esse é o mundo ideal. Ele não precisasse vir do cratório, porque ele pudesse vir da rede. A gente vai chegar lá, né? Tem uma hora que o cratório vai desaparecer ou vai assumir uma outra função, e os CAPs vão entrar na cross e vão pedir a vaga para cá, e a gente vai você vai cuidar do paciente, o CAPS vai visitar esse cara enquanto ele está aqui, e você vai dar alta para ele de volta para o CAPS. Ideal. É o que vamos atingir um dia. Sou otimista. É exatamente isso que eu ia perguntar. Será que isso é uma utopia? Imaginar que o CAPS possa fazer um programa que o PSF, o Programa Saúde da Família, realiza hoje então. Eu acho que nós vamos conseguir um dia. Eu sou otimista. Porque assim, você está falando tanto do trabalho junto à CAPS, e a gente não tem esse trabalho ainda com essa parceria firme aí. E se for realizado esse trabalho, né, a nível de CAPS, assistir, ver onde está, sabe? Depois fazer visita domiciliar, dar uma assistência a esse paciente. Nós vamos chegar lá. Eu acredito que se não for utopia. Eu acho que não é utopia, porque eu acho que agora isso vai começar, essa integração, ela vai começar a aparecer em algumas cidades já do interior. Porque assim, por que eu acho que tudo isso? O programa Saúde da Família, o programa de assistência onde você é assistido, claro, como vocês todos já falaram, precisa, né, plantar sementes. O programa da Saúde da Família também não tinha os AMES, que hoje que é ambulatório de especialidades, e precisa disso, porque senão você faz GO com Papa e faz o clínica médica que é o hemograma e parou. E vai mandar para especialidade você não tem onde mandar. E é o que está acontecendo conosco. A gente faz a desintoxicação, a gente se propõe a fazer um ótimo trabalho e depois disso a gente fica de atados. Exatamente. Entendeu? Então, se for o CAPS. É o CAPS, lógico, pode ser a comunidade antes, né? Sim. A comunidade é uma coisa que a gente tem batido bastante, porque a comunidade, ela reclama às vezes que ela não é aceita, que ela está fora da RAPS, que ela blá 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 blá. Mas assim, ela tem que começar também, quando ela dá alta por quê? Quer dizer, ela dá alta, ela dá alta, vamos chamar de alta. Ela dá alta por quê? Manda para a sala, ela tem que mandar para o CAPS, ela tem que ligar no CAPS, falar assim, oi, tudo bem que a comunidade ela recebe pacientes às vezes que é fora do território, mas de alguma maneira, ligar para o CAPS e falar assim, estou com o paciente aqui, estou com o fulano, estou te mandando um relatório, de repente o CAPS anima e vai lá visitar, ela precisa se pôr na rede também. E começar a exigir também. E começar também a exigir. Porque aí eles vão tomar uma providência. Cara, vamos mudar o padrão,
Exato. Eu acho que aqui na capital a gente tem uma polarização maior, não por partidos, mas porque a ideia também, essa ideia da reforma psiquiátrica, né, ela é mais arraigada aqui. Né? Acho que no interior as pessoas conversam um pouco mais pragmaticamente. A gente aqui ainda dá umas estriladas. Né? Mas eu acho que a tendência é ir arrefecendo, porque assim, não tem programas que não tenham ações de redução de danos, demanda e oferta. Nós estamos com eles agora, a nossa demanda é com eles. Então a gente precisa atendê-los da melhor forma possível. Agora, a gente está falando na nossa desintoxicação. Ok, o trabalho está sendo bem feito, tá? Então agora vai ter que abrir outros braços para... Por exemplo, a gente começou uma parceria com o Pérola Baito para fazer planejamento familiar nas meninas, do CRATOD, do CAPS, né? E as que se interessavam, tinha lá os métodos anticoncepcionais, inclusive o Implanon, que é o método que você fica, que você coloca subcutâneo e fica 3 anos. Lá no CRATOD, pouca gente se interessava. Aí o pessoal do Pérola falou assim, pode fazer assim, não pode fazer lá, né? Mas assim, a gente pode fazer um grupo de planejamento na tenda lá no meio da Cracolândia? Pode, acho que não vai dar certo. A meninada toda veio. Então assim, em 3 meses ele já está com 70 meninas no programa. Né? 70 puseram em Planon, isso é uma ação de redução de danos. Sim. A menina vai para o Planon e volta com o fluxo se ela quiser, não precisa estar em tratamento. Né? E eles começaram a soltar os primeiros dados agora, a média lá de idade de 26 anos, 4 gestações e 3 partos. Né? Então, assim, já com 26 anos já tiveram 4 gestações e em média 1 abortamento por mulher, seja ele espontâneo ou não. Né? Então, você faz ações de redução de danos, você precisa ter ações de redução de danos. Em última instância, se o cara não quer nada, você precisa oferecer suporte psicossocial para ele. Né? Acho que a grande dificuldade nossa é que um quer suplantar o outro. Então não pode ter redução. Então o de braços abertos não funciona, o recomeço não funciona, fica essa briga de um querendo suplantar o outro. Né? Que eu acho que é o grande equívoco. Né? E as comunidades terapêuticas têm que se profissionalizar, porque a gente tem poucas comunidades terapêuticas que têm equipe de saúde mental, que tem Isso. Acho que mais do que profissionalizar, né? Elas precisam ser graduadas mesmo, assim. Então você tem as modificadas, que são unidades com equipe multidisciplinar, e você tem as que vão fazer um papel de equipamento social. Que o cara vai ter ali um profissional da saúde só e ex-agentes convivendo entre pares. Então, mas assim, tem que ter regra mínima. Para ser uma comunidade terapêutica que tem a possibilidade de fazer um convênio com o Estado, ela tem que seguir as normas mínimas da Anvisa, ter uma vistoria da DRS local, da DRADS local, e ser aprovada. Aí ela pode. E aí ela pode ser uma comunidade tradicional que vai trabalhar com a ideia de internação voluntária, convívio entre pares e espiritualidade, ou pode ser uma modificada que, além dessas 3 coisas, ela tem aporte multidisciplinar. E aí tem grupo, tem prevenção da recaída, tem farmacoterapia, e ela é uma comunidade mais a saúde. Então, a gente tem que ir botando as cartas no tabuleiro, né? Assim, tem que ir organizando a zona, né? Tem que ir... E distribuindo, né? E distribuindo. Então, você tem que ter uma cross que centraliza essas vagas e fala assim, então tem vaga de comunidade aqui, faltou lá em Assis, mas na DRS então vai para lá. Marcelo, pensando na comunidade terapêutica em particular, qual é o propósito dela? É uma coisa que eu acho que poucos falam, acho que a gente entende pouco ainda a função real dela
naquele mapa seu, pensando no que a gente já conhece de história, a gente sabe, né, que longa internação para qualquer caso não faz menor sentido. A gente propõe chamar o cara da comunidade terapêutica Santa Carlota, que o cara manja pra cacete de comunidade, para explicar isso aí, o que é uma comunidade. Porque assim, a gente fala muito em comunidade terapêutica, só que a gente confunde os termos. Eu também acho. Eu acho que a comunidade terapêutica no Brasil não é a mesma coisa que na França, por exemplo. Sim. O termo é o mesmo. A coisa é diferente. Comunidade terapêutica não é sítio. Então. Né? Mas aqui no Brasil nós temos muito sítio e comunidade terapêutica. Esse é um problema. Acho que por isso que as pessoas falam. A comunidade terapêutica, aí as pessoas também confundem, né? Sim. É religião, a comunidade terapêutica é um modelo de tratamento. Sim. Né? Que se estrutura a partir de 3 pilares essenciais: internação, quer dizer, permanência voluntária, que não é uma internação, permanência voluntária, convívio entre pares e espiritualidade. E espiritualidade não é religião. Sim. Espiritualidade é música, é assistir o pôr do sol, é observar a paz, isso é espiritualidade. Sim. Né? Claro que há religiosidade, algumas formas de espiritualidade. E tem comunidades onde a religiosidade é um pilar, que aí... O problema é que no Brasil nós sabemos assim, essa é uma base, e eu acho que eu concordo com isso, sobre a CP, os termos que você usa. Uma coisa é a base, isso, na teoria. Na prática, não é isso que a gente vê. A gente sabe dos problemas que a gente tem com as nossas CDs. Claro. Não, como temos com os nossos católicos, como temos com o Pinheiros, né? Mas eu acho que você tem equipamentos hoje, você tem comunidades hoje, que funcionam numa lógica que eu acho que ajuda o usuário. Né? O contato, desculpa. O Maurício Landra, eu vou pedir para ele vir aqui uma dessas vezes para vocês conversarem. Eu acho que um dos grandes entraves da gente conseguir essa conexão é o tamanho de São Paulo. Porque eu estava comentando aqui com ela, eu trabalho em Barueri de manhã, no Capzandê. E lá a gente consegue interagir muito mais focado. Por quê? O paciente vem pra gente, se é um paciente que a gente avalia que é possível uma demanda ambulatorial, ele vem um dia sim, um dia não, ele vem todos os dias, mas a gente consegue acompanhar. Se é um paciente que chega agonizado, o meu pronto-socorro fica a 5 minutos do Capzandê. Se é um paciente que a gente vê que precisa de uma desintoxicação rápida, a gente tem o suporte do Francisco Mourão, que é um hospital com parceria da Prefeitura Municipal. Que tem um leito, que tem 10 leitos só para desintoxicação, só para dependência química. Uma enfermaria só de dependência. Então a nossa psiquiatra já liga para lá, já entra em contato com o psiquiatra de lá e a enfermeira vai com a ambulância e já deixa o paciente lá. Se é uma coisa que a gente vê que 10 dias não vão ser suficientes, a gente tem 30 leitos em parceria com uma comunidade terapêutica. Então ele vai para lá e assim, ele fica de 3 a 6 meses, tem todo aquele manejo da comunidade. Quando ele sai de lá, a gente já é avisado que ele está saindo. Se ele vai para o CAPS, ótimo. Se ele não vai, a gente já pega o endereço e vai atrás dele. Isso. Mas é o que eu estou falando. Barueri é isso aqui, em relação ao restante. E uma vez por mês, a gente tem uma reunião multidisciplinar. Então vai o representante da comunidade, vai o representante do hospital, vai a turma do CAPS-ADES, vai o CREAS, vai o SAI, vai todo mundo. Vai todo mundo. Claro. E assim, se o paciente passou por ali, mas opa, ele não chegou aqui, cadê esse paciente? Ele está no albergue, ele está na rua, então assim, a gente consegue ter um gerenciamento melhor. E o CAPS lá tem uma UAR junto? Oi? Ele tem uma unidade de acolhimento? A gente tem uma unidade de acolhimento do município também. Tá. Mas o CAPS ele tem uma UAR junto? Não é, mas assim, se eu posso... Se precisar de um albergamento, eu posso ligar para lá e fazer tanto a pernoite. Ele
consegue uma vaga fixa. E se ele por acaso é um morador de rua, a gente está tendo agora, está implantando no município, equipes de rua. Então essas equipes de rua ficam circulando, a princípio, no centro de Barueri, e aí direcionando esse paciente para o CAPS-AD, ou para uma internação, ou para o albergamento. A gente precisa, eu acredito que para que a rede estiver montada, né, aqui na capital, acho que as pessoas elas vão perder o preconceito. Então elas vão conseguir indicar para CT, para maneira de intoxicação, de um jeito mais pragmático. Como eu tenho 30 vagas para comunidade. Como nós estamos conversando hoje? Né? Hoje, por exemplo, hoje a prefeitura está fechando tudo. Então ela fechou a unidade dos adolescentes lá no Heliópolis, dizendo que aquilo ali é um manicômio de adolescentes. Não é verdade. Né? Pode ser até talvez que esse momento não fosse necessário mesmo, né? Fechar. Mas só que vem numa fã assim, vamos fechar os leitos. Porque não precisa. Se precisar no hospital geral, põe na pediatria. Assim funciona. Assim, a rede ela é mais complexa, é mais delicada que isso. É isso. Ela tem rede do hospital geral, ela tem PS, ela tem comunidade terapêutica, ela tem detox, ela tem CAPS. Ela é uma trama muito mais delicada do que simplesmente ter ou não ter. Pensando em dispositivos, aí São Paulo tem muito dispositivo. Não acho que o problema é a falta, acho que precisa mais. Não, precisa mais. Acho que, lógico, São Paulo não acho que. Não. Só que falta o diálogo. Esse lugar na conversa, por exemplo, com o serviço ali embaixo. Entendeu? Daí não estou pensando mais no AD. O próprio serviço de saúde mental conversa com o CAPS aqui embaixo, a gente sabe disso. Entendeu? Aqui do lado. Sei lá quantos CAPS deve ter nesta região. Em São Paulo são mais de 30 CAPS. Entendeu? Só a diferença aqui é 26. Entendeu? É isso. E a gente sabe que alguns funcionam e a gente. Mas se a gente não for o sujeito que vai bater, eu estou falando que assim, o cara está aqui, ele vai vir no cartório com a família, vai levar para o cartório, consequentemente ele vai vir aqui, o CAPS ele não vai vir aqui se a gente não forçar. É isso, acho que alguém tem que começar a puxar. Oi, olha, estamos com um paciente seu aqui. Eu não quero vir aqui para dar um papo com uma equipe, pessoal. Não querer é outros 500. Agora a gente não forçar é burrice nossa. Eu também acho. Acho que é isso. Eu vejo isso muito pela clínica de infância. Na clínica de infância, por falta de CAPS, que a gente vê a internação deles lá. No adulto, não. No AD, no caso. Não, eu acho. Entendeu? É falta de puxar. Eles não vão ver. É tanta demanda lá quanto aqui. Acho que falta de informação. Também. Falta de informação. Até que ponto os CAPS-ADs estão sendo informados de que esse paciente está saindo de alta e deve. De alta, perfeito. Isso, o básico. E aí, assim, avisa, mas aí o paciente não aparece. Alguém de lá corre atrás? Às vezes a gente se conforma e diz assim, a gente ligou, a gente foi para o velho, que atendente do CAPS Capela, e aí a Vera tem grupo de acolhimento todo dia, falou assim, então vai lá qualquer dia às 4 da tarde. Tudo bem, caminhão, tudo bem. Vai, ele não vai. Não vai. A gente sabe. E quando vai, peraí, né? Assim, quando vai também, olha, marca para daqui a 4 meses. Então, sem falar isso. mas se sai programado, com alta programada, com Já teve atendimento, olhado Ele passa pelo técnico e não passa pelo mercado. Sem dúvida. Nem todos têm psiquiatra. sim, a gente sabe das dificuldades. Sem falar isso. Só para a gente acabar aqui, ó, todos os serviços de desintoxicação necessitam de programas, cuidados especiais voltados para as diversidades étnicas, gênero, de orientação sexual, etc. Isso a gente sempre bom dizer, mas isso todos vão saber. Oi. Papo, vocês também. Oi? Né? Assim, o que a gente chama desse efeito todo de Babel, né, que esse é um ambiente de alta rotatividade composto por todos os tipos de indivíduos. Né? Então aqui, você tem momentos em que você tem um perfil, de repente chegam. Transexual. Chega um.
3 travestis. É que aqui a gente já conversou disso que não dá para ver os travestis. Mas se pudesse, vamos supor, você está num ambiente que de repente você tem, dos seus 15 pacientes, 10 são evangélicos, de repente chegam 5 travestis, ou de repente chegam, se fosse misto, né? Então chegam mais 6 mulheres, então o tempo todo o perfil muda. É isso que a gente quer dizer. Né? Ele é rápido e ele muda o tempo todo. Então acho que ela tem, assim, ou tem um programa que organiza a zona, ou você está o tempo todo apagando fogo. Né? Mas eu acho que tem que pensar nisso, por exemplo, todo desintoxicação tem que ter um cuidado voltado para a orientação sexual também, de gênero e tudo. Ah, sem dúvida. Porque senão. Não, mas tem algumas enfermarias que recebem especificamente. Aqui a gente. Aqui veio, ou vem ainda, não sei se vem ainda, mas ele vinha muito por engano no começo, né? Mas atualmente tem 2 enfermarias que elas recebem o pessoal LGBT, vão para essas outras 2 enfermarias. Quando chegam lá. O sucesso de um processo de desintoxicação pode ser medido em parte pela taxa de permanência e de adesão posterior às atividades propostas pela equipe de tratamento ambulatorial ou residencial subsequente. Então, o sucesso do bom encaminhamento é um dos marcadores de sucesso de um bom processo de desintoxicação. Que volta àquilo que nós já falamos, né? Isso. Encaminhamento. A qualidade do encaminhamento. Do encaminhamento, que é onde está barrando o bom trabalho. Que é onde está barrando o bom trabalho. Mas a gente tem fé que a moradia assistida vai estar reformada. Vai estar. Né? Porque aí a infelizmente gente consegue que, né, eles saiam para uma coisa que eles não vão usar droga de novo. Né? Minimamente eles estão sendo cuidados. Os desafios de uma desintoxicação efetiva. Encontrar a melhor forma de estimular a recuperação do paciente, né? O programa de desintoxicação é muito mais do que deixar a droga sair e tratar os sintomas de abstinência de uma forma segura, como a gente já viu, né? Esse é o momento de plantar sementes aí, encaminhar de forma efetiva para a etapa seguinte, ou com o tratamento propriamente dito, né? Um bom encaminhamento nessa fase reduz a incidência do fenômeno porta-giratório. O pessoal da academia gosta de revolving door. Estudos demonstram que a desintoxicação e seu encaminhamento ulterior adequado aumentam as taxas de recuperação e diminuem a reutilização de serviços de tratamento no futuro. Né? E aqui eu vou deixar isso para vocês olharem em casa, né? Porque ele descreve a desintoxicação em cada ambiente, então, no ambulatório, na enfermaria, né? Então ele coloca que, independentemente do local e da intensidade, um sistema de tratamento eficiente ele tem que ser adequado às necessidades do paciente, né? O nosso velho bom PTSF, territorializado, né? E o menos restritivo possível e custo efetivo. Então, critérios de indicação para os diferentes programas de desintoxicação. No que se refere então aos ambientes e à intensidade. Dependendo do grau de intoxicação aguda e do risco eminente de uma síndrome de abstinência grave, essa é uma desintoxicação que, por exemplo, é mais provável de acontecer num pronto-socorro ou num ambiente mais hospitalar do que numa enfermaria de desintoxicação, condição médica e complicações clínicas, condição e complicações emocionais, comportamentais e cognitivas. Então esse cara aqui, que está a fim de se tratar, mas ele está instável, ele está muito deprimido, então ele está em hipomania, ou então ele está muito desorganizado, por mais que ele queira, o ambulatório intensivo talvez não dê conta dele. De repente, se você tirar ele
5 dias e botar ele aqui 5 dias, dá uma organizada, dá uma medicada, se possível 10, 15 até. Esse cara ele sai mais organizado para retomar a vida dele. Então às vezes vamos pensar numa situação assim, ele está organizado, ele está levando a vida dele, mas uma hora o caldo desandou ali. Então ele é um advogado ou ele é um marceneiro que tem lá a lojinha dele, atende os clientes, mas como ele está bebendo muito, faz 2 semanas que ele não está mais, que ele, pela primeira vez ele deixou de dar conta do recado. Tem um assistente ali dele que está fazendo meio de campo, mas a esposa falou assim, não estou segurando, ele já não entregou. Esse cara, você mandar ele para o carro, desorganizado, bebendo às 6 da manhã, talvez essas 2 semanas, se der errado, ele perdeu um monte de coisa da vida dele. Mas ele vem, você tira o cara, faz um detox, deixa ele respirar novamente, deixa ele se reorganizar, deixa sair o álcool, faz a desintoxicação, entende como você vai fazer, quem você tem para te ajudar depois. Tem o Carlos, tem a esposa, você salva a vida dele. Então ele ficou aqui 10 dias, a esposa combinou com o assistente entregou o que tinha para ser entregue, ele volta e retoma a vida dele. Então, essa, por exemplo, é uma função importante da desintoxicação que ninguém faz, né? Então, às vezes, você vai deixar no carro a hospitalidade, pode ser que funcione para alguns, né? Isso depende sempre da intensidade e da gravidade, mas para alguns não vai resolver ele ficar na hospitalidade, ele vai sair e vai beber na esquina do CAPS, né? Talvez ele precise de um ambiente livre disso. Ele não possa sair, por mais que ele tenha vontade, né? Então, a prontidão para a mudança, a prontidão para o tratamento também contam, o nível de recaída. Às vezes ele está bem, ele está recaído, e a situação atual do processo de recuperação dele. Um pouco desse exemplo que eu tenho engloba isso tudo. Então, onde você vai fazer essa desintoxicação? Né? Você pode fazer ambulatorialmente, né? E aí tem uma série de possibilidades. Você pode fazer uma desintoxicação ambulatorial ampliada pelo monitoramento local. Quer dizer, aqui é uma desintoxicação nível UBS. Então ele vai no ambulatório para fazer a desintoxicação e vai para casa dele. Aqui o CAPS, né? Ambulatorial ampliada por monitoramento local. Nível 3, residencial com manejo e apoio psicossocial. Enfatiza o convívio entre pares, suporte social para os cuidados 24 horas. Né? É o que acontece, por exemplo, nas moradias assistidas. Nível 4, desintoxicação em enfermaria monitorada por médico, essa aqui. E o nível 5, em enfermaria. Desculpa, essa é o nosso, né? Lá seria numa enfermaria psiquiátrica, num hospital psiquiátrico, né? ou no hospital, ou numa enfermaria em hospital geral. Né? E aqui sim, desintoxicação em enfermaria monitorada por médicos para cuidados intensivos. Médicos diaristas, suporte 24 horas de médicos plantonistas, presentes no local, com um programa terapêutico elaborado por equipe multidisciplinar. Aí tem algumas coisas que eu vou deixar vocês olharem em casa depois, né? Mais 10 minutos, depois disso a gente encerra. Questões médicas e psicossociais durante a desintoxicação. Fato 1. Onde quer que ela aconteça, a desintoxicação tem 2 grandes metas. Promover uma abstinência inicial de forma segura e humanizada, estimular, motivar e fomentar a entrada do paciente no tratamento de longa duração. Essas 2 grandes coisas. Você vai botar o cara em pé e falar assim, qual que é o próximo passo para você entrar num tratamento de uma forma interessante? Ato 2. Representa uma oportunidade única de intervenção na vigência numa situação de crise, cuja resolução pode motivar o paciente a fazer escolhas na direção da mudança, da saúde e da recuperação. Você vai pegar um cara muito difícil e você tem 2 semanas para levantar as grandes questões da vida dele. A abordagem de questões psicossociais aumenta significativamente a probabilidade de que o paciente tenha uma desintoxicação segura
e procure tratamento no pós-alta. Então você está lá fazendo um diagnóstico, indicando, mas também está chamando a família, está fazendo grupo, está fazendo atendimento individual psicológico, né? Princípios gerais. A desintoxicação não oferece uma cura, ela é um primeiro passo para a recuperação e a primeira porta através da qual os pacientes passam ao tratamento. Transtornos por uso de substâncias são tratáveis, há esperança de recuperação. Transtornos por uso de substâncias são distúrbios cerebrais e não evidentes de fraqueza moral. Os pacientes são tratados com respeito à dignidade em todos os momentos. Os pacientes são tratados livres de julgamentos e de maneira suportiva. O planejamento do tratamento é conduzido em parceria com o paciente e sua rede de apoio social. Todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado do paciente vão maximizar oportunidades para promover a reabilitação e atividades de manutenção e para vincular o paciente de forma adequada à rede após a fase da desintoxicação, participação ativa da família e os pacientes são ter um tratamento humanizado, considerando suas referenciais culturais, preferências, orientação sexual, estado de incapacidade, vulnerabilidades e pontos fortes. Acho que depois eu vou deixar vocês darem mais calma, a gente pode conversar a próxima vez. Mas acho que uma carta de intenções assim, para pensar os casos. E acho que falta a gente ter uma conversa específica sobre medicação, né? Acho que é um tópico importante aí. Você acha que no próximo encontro daria para fazer isso? Para a gente falar o que mais? Não, medicação? da medicação, né? Podemos. E você acha que esse protocolo... Esse protocolo é uma coisa que a gente vai começar a montar agora. A gente vai distribuir os protocolos, a gente escreva. A ideia é nos próximos 6 meses, assim, a gente desenvolver isso. Agora, se um bate-papo aí com os Se médicos, for empolgante, a gente seria pode legal. até também chamar vocês, a gente começar a fazer isso juntos. Eu acho que seria legal. Né? Pensar Bacana. as habilidades da enfermaria para chegar aqui, pensar essas coisas juntos. Isso é legal. E é isso. Certo? Beleza, gente? Então tá jóia. Só dar um. Já que você está aqui,